Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus. Trago hoje o segundo e último vídeo da temática Ciúme destrói o casamento. No primeiro vídeo nós iniciamos fazendo uma pergunta aos parceiros do canal, também aqueles que estivessem a assistir pela primeira vez. E eu quero fazer da mesma forma hoje no segundo vídeo. Você é uma pessoa ciumenta? Hein? Você sente ciúme da tua esposa? Você esposa, sente ciúme da tua esposa? Você esposa, sente ciúme do teu esposo? Ou vocês acreditam que ciúme é uma bobagem, que quem ama verdadeiramente não precisa ter ciúme do seu parceiro? É muito importante você entender isso. E o que é ciúme? Ciúme é uma emoção humana muito comum e de difícil trato. Não é fácil tratar, pois se caracteriza pelo total ou parcial falta de confiança em si mesmo e no outro, e isso se aplicando principalmente ao relacionamento conjugal. Porém, eu descobri que existe dois tipos de ciúme. Existe o ciúme patológico e existe o ciúme de zelo. O ciúme patológico é um transtorno obsessivo cujo qual o indivíduo apresenta demasiadamente controle sobre o outro, ou seja, o esposo quer controlar a esposa quer controlar o esposo. Porém, o outro ciúme, que é o ciúme de zelo, eu encontrei na palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Isto aqui Paulo falando da igreja, e ele fala da palavra zelo. A palavra zelo no grego quer dizer ciúme. Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: ou cuidai vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Preste bem atenção, nós sabemos um Deus que ele é ciumento. Ele não tem ciúme de nos querer como um objeto, como um robô, mas ele tem ciúme de nós. Ele não quer que eu venha adorar um outro Deus, a não ser só ele mesmo. Esse mesmo ciúme, eu creio que se aplica ao relacionamento conjugal. Mas se tratando de ciúme que pode destruir o casamento, nós vamos falar aqui de 4 e finalizar a temática hoje, porque nós já colocamos alguns no primeiro canal, no primeiro vídeo que nós colocamos no canal. Nós iremos deixar o link no comentário e você pode acessar e assistir o primeiro vídeo. Primeiro ponto de hoje nós vamos colocar baixa, alta estima. Porém, antes de eu falar sobre esse assunto aqui, para você que está chegando agora, deixa eu te fazer um convite especial. Te inscreve aí no canal, te torna parceiro do canal e nos ajude a divulgar o trabalho. Eu trabalho com aconselhamento para casais e palestra para casais. E preciso muito que os casais que estão assistindo divulguem o nosso trabalho. Depois de fazer a inscrição, você ativa o sininho em todos para receber as notificações. Depois você vai deixar aí a tua curtida, o teu joinha, o teu like. E o teu joinha, o teu like, a tua curtida, como dizem os que trabalham aí no YouTube, deve estar acompanhado do comentário, tá bom? Eu sou o pastor Ezequiel e é um prazer enorme. Vamos lá. Baixa, alta estima do cônjuge é um elemento muito nocivo para a relação, influencia de modo negativo em todos os comportamentos. Quando você tem a baixa, alta estima, você começa a pensar coisas que não deve, você começa a ter um ciúme patológico, você começa a pensar que o teu esposo ou tua esposa está te traindo, tudo isso por questão da baixa, alta estima. A pessoa se sente inferior ao outro, não se acha apta ou capaz de manter o relacionamento e transforma a própria vida e a vida do outro em uma tortura contínua.
Então tenha que ter muito cuidado com essa questão, porque o ciúme, ele traz isso, essa baixa autoestima. Você não consegue ver as coisas de uma forma correta. A tua mente começa a vir trazer coisas que não está acontecendo. Por exemplo, eu falei no primeiro vídeo que quando isso está acontecendo, o seu esposo demora, você já diz, ele está com outra. Se a tua esposa demora porque foi ao médico e o médico não chegou no horário e ela perdeu o ônibus, você já começa a dizer que ela já tem outro. Então, tem que ter muito cuidado aí nessa questão. Brigas. Ora, uma pessoa ciumenta e o ciúme é patológico, a primeira coisa que ele vai fazer é brigar e não conversar. O diálogo não existe. Briga no relacionamento onde um ciúme opera, se caracteriza pela desarmonia e descompasso do casal. Já não existe mais harmonia entre o casal. Por quê? Porque o ciúme já está se tornando patológico. O ciúme de posse. Com isso que está vindo a acontecer, não tem mais conversa, não tem mais diálogo, e sim discussões, briga, o esposo grita com a esposa grita com o esposo e já não consegue parar para conversar. Uma briga por causa do ciúme, outro por perder a paciência com o cônjuge, é a tendência que isso vire um círculo muito perigoso, ou seja, se torna um hábito. Tudo que vão tentar conversar, vocês já começam logo a brigar. Discutir a relação é uma coisa, briga é outra totalmente diferente. A relação precisa ser discutida, precisa ter diálogo, precisa ter conversa. Agora, quando parte para a briga, nós temos que entender que pode acontecer o que já falei no primeiro vídeo, agressões verbais e chegar ao ponto de agressões física. Vamos aqui para o terceiro ponto, insegurança. Uma pessoa ciumenta, e principalmente o ciúme patológico, ela é insegura. O medo de perder o cônjuge pode tomar proporção muito grave, porque ela tem medo, ela tem o cônjuge como posse, ela não confia em si mesmo e nem confia no cônjuge. É claro que nós temos que entender que a primeira confiança é em Deus, que instituiu o casamento. O ciumento briga, preste bem atenção, ele briga, depois entra em pânico, ele discute, ele provoca briga, ele faz isso aqui, depois ele entra em pânico, reconhecendo que errou, mas parece que é algo incontrolável. Ele tem o ciúme naquele momento, quando se torna ciúme patológico, é algo incontrolável, então ele perde a paciência, então começa a chorar, se humilhar, piorando às vezes até mesmo a situação no momento de explicar aquilo que aconteceu. A insegurança é um grande transtorno no casamento. Mais uma vez eu repito, uma pessoa que discute muito, uma pessoa que briga, uma pessoa ciumenta, muitas das vezes é insegura, e ele precisa ter cuidado com isso. Dentro desses parâmetros que nós colocamos no primeiro vídeo, e agora no segundo vídeo, entra a questão da infidelidade. Uma pessoa ciumenta, ela sente ciúme do esposo, a mente dela começa a ser uma oficina de Satanás, pensar coisas ruins, de tal forma que às vezes ela diz assim, já que ele está fazendo comigo, quando ele não está fazendo, eu vou pagar com a mesma moeda, eu vou ser infiel a ele. Porque se a mulher vê o homem conversando com outra mulher, pode até ser da família, mesmo ela não conhecendo, ela vai sentir ciúme. Se o homem vê a esposa conversando com outro homem, ela vai ter esse ciúme patológico, ele vai inventar coisas na mente. Como eu falei antes, pode ter o ciúme de zelo, e o ciúme de zelo é muito importante, porque o ciúme de zelo me faz eu ter cuidado da minha esposa, eu estar mais próximo dela, eu ser aquela pessoa que cuido dela, que honro ela. Esse ciúme é importante. Mas quando chega no ciúme patológico, ele chega nessa extremidade aqui, de até mesmo ir para o último passo, que é a infidelidade. Um casamento marcado por tanto efeito destrutivo não pode ser um casamento de sucesso. Esses defeitos destrutivos levam à destruição do casamento. Assim que é o ciúme, termina com qualquer possibilidade de edificação de uma união satisfatória. Eu espero que você tenha gostado do primeiro vídeo e goste também do segundo vídeo.
Se você gostou, nos ajude, compartilhe com alguém, talvez alguém esteja passando por essa situação aqui e aí pode trazer grandes prejuízos para o relacionamento conjugal. Depois eu vou falar do ciúme de zelo com mais clareza, para que você entenda. No entanto, para o vídeo não ficar muito comprido, eu quero aqui terminar o vídeo. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.